Seja muito bem-vindo ao Pitaco Futebol Clube. Meu nome é Murilo e hoje quero falar com você a respeito da saída do goleiro Fábio do Cruzeiro. Pois é, meus amigos, depois de mais ou menos 17 anos, o goleiro Fábio, que é um ícone do Cruzeiro, está de saída do clube, o que deixou muita gente chateado, principalmente pela forma como a diretoria cruzeirense conduziu o negócio. E cabe a nós aqui agora fazer uma análise separando aquilo que é direito do jogador, direito do clube e aquilo que é também especulação e aquilo que talvez fosse mais coerente. Então, eu te peço para ficar aí até o final do vídeo para a gente conversar sobre tudo isso. Eu te peço para curtir o nosso vídeo aí e se inscrever no canal. Bom, então, a trajetória do goleiro Fábio se encerrou no Cruzeiro depois de 17 anos. E o Fábio, que para muitos é o maior ídolo e o maior ícone da história do Cruzeiro. Aí vai ter gente que vai discordar de mim. Gente, eu não estou falando que ele é o melhor jogador da história do Cruzeiro. Tecnicamente, o Cruzeiro tem jogadores que foram melhores do que o Fábio. Jogadores, por exemplo, com carreira na seleção brasileira, campeões mundiais, enfim. Mas estou falando de um jogador que representa algo que provavelmente nenhum outro representa. E você pode discordar, pode ser que ele não seja, na sua opinião, o maior jogador da história do Cruzeiro. Mas entre os maiores, pelo menos, vai concordar que ele está. Beleza? Mas enfim, o Fábio, 17 anos de Cruzeiro, 3 Copas do Brasil, porque ele ganhou uma como reserva lá em 2000, e 2 como titular, sendo destaque, 2017 e 2018. 2 campeonatos brasileiros, inúmeros campeonatos mineiros, e assim, em uma performance excelente. O Fábio teve um início difícil no Cruzeiro ali, ele chegou até mais ou menos 2007, ali nos 2 primeiros anos dele, ele foi um pouco contestado, ele ainda falhou bastante, tomou uns frangos e tal. Mas a partir dali, mais ou menos final de 2007, início de 2018 para frente, a trajetória do Fábio no Cruzeiro é assim, quase que irreparável. Claro que falhas todo mundo tem, mas o Fábio teve uma performance desde então excelente no Cruzeiro. E isso cativou a torcida, isso trouxe muitos fãs para o Fábio e tudo, e se tornou ele um grande ícone do Cruzeiro. E ele, depois que o Cruzeiro ainda caiu para a Série B, ele permaneceu no clube por 2 anos na Série B. Ao que tudo indica, ele se readequou à situação financeira do clube e fez um esforço para continuar no clube que ele era tão querido. Então, além dos títulos conquistados, a quantidade de anos presente no clube, ele ainda permaneceu no clube na pior situação da história do clube. Então, sim, ele é, na minha opinião, o maior ícone, o maior ídolo da história do Cruzeiro, como jogador. E você pode discordar, não tem problema nenhum. E chegou ao fim do ciclo de uma forma como ninguém gostaria. E aí começam as especulações. A gente precisa separar o que são fatos de especulações. Então vamos entender o seguinte. Aquilo que aconteceu na salinha de reunião do Fábio com os diretores do Cruzeiro, nós nunca vamos ficar sabendo. Um pode dar uma versão, outro pode dar outra. A menos que alguém tenha filmado isso, joga na internet, nem eu nem você vão nunca ficar sabendo o que rolou lá dentro. Esse é um ponto. Então, tudo que a gente sabe depois disso é especulação. Por exemplo, há uma especulação dizendo que o Fábio aceitou reduzir o salário dele para se adequar ao teto, mas que o Cruzeiro tem uma dívida com o Fábio de 17 milhões de reais e ele queria receber isso parcelado junto com o salário. E aí o Cruzeiro não teria aceitado porque isso oneraria muito o clube ter que pagar esses 17 milhões junto com o salário dele. É real isso? Eu não sei. É uma especulação. Vamos partir do pressuposto que isso seja uma verdade. O Fábio tem todo o direito, como trabalhador, como profissional, de pedir por isso? Tem. O Cruzeiro tem todo o direito de fazer uma contraproposta? Tem. É normal que as partes não cheguem a um acordo? É também, falando de acordo de trabalho. E aí eles vão procurar um outro caminho. E aparentemente foi isso que aconteceu. Não sei se exatamente eram esses os valores, esses os problemas, mas houve algum desacordo real entre Fábio e Cruzeiro e eles preferiram romper o vínculo. Agora, a gente não pode ter muita certeza do que aconteceu ali. São apenas especulações. Mas independente de como foi exatamente essa conversa, esses dias de conversa, eu acredito que a diretoria do Cruzeiro errou. Mesmo que a gente não saiba com exatidão o que aconteceu ali. E eu vou te explicar por quê. Por 2 motivos. O primeiro deles, o Cruzeiro está entrando com uma nova gestão. O Ronaldo comprou o clube e está colocando a sua diretoria para trabalhar ali.
Por exemplo, foi dito que o Paulo André, que seria o diretor de futebol do Cruzeiro, nem na reunião foi para fazer lá, vamos pôr assim, a demissão do Fábio. O que já seria aí uma falta de profissionalismo muito grande, né? Isso aí já é um erro por si só. Fora isso, você tem uma questão que vai além de valores financeiros. Notoriamente o Cruzeiro está fazendo corte de gastos, beleza? Então é natural que jogadores saiam. É natural que profissionais que estão lá há mais tempo sejam demitidos. É natural, porque é um choque de gestão para que você venha enxugar a folha salarial. Mas o caso do Fábio, eu penso que deveria ter sido tratado como uma exceção. Porque como ele tem toda essa representação de ídolo da torcida, tanto que está tendo uma grande manifestação de torcida organizada, de torcedores nas redes sociais, gente falando que não vai renovar o sócio-torcedor, teve gente protestando no centro da cidade de Belo Horizonte contra a saída do goleiro Fábio. Por ele ter essa força tão grande, eu acho que era importante para essa gestão continuar com ele pelo menos até o final do ano. De repente faz um sacrifício por ele. Pega todo o resto que você já quer enxugar, enxuga. Mas esse ícone você preserva. Deixa só ele, deixa uma exceção. E só até o final do ano. Porque aí ele completa os 1000 jogos. Porque aí ele faz uma despedida como ele merece e a torcida continua do lado da nova gestão. Isso que o Cruzeiro fez agora, a nova gestão do Cruzeiro, de tirar o maior ídolo da história do clube, pelo menos no coração de muitos, né? Faz com que a torcida fique contra a sua gestão. E o futebol ele é movido também por paixão. Números são importantes, tem que ser tratado como empresa? Tem. Mas a gente não pode esquecer que no coração do torcedor existe paixão. E eu acho que por isso o Cruzeiro errou. Porque você deve manter um ícone de paixão. É lógico que se o Fábio estivesse exigindo ali um salário de R$1 milhão, é uma coisa diferente. Mas se você pode chegar num acordo comercial com ele, que seja uma exceção dentre os outros, ele é um cara que merece, esportivamente falando, pelo que ele já fez pelo clube. E você mantém a torcida do seu lado. Tudo que o Cruzeiro precisa agora é ter a torcida com ele. Você vai querer gente cancelando sócio-torcedor agora que o Cruzeiro mais precisa? Vai querer que o torcedor fique zangado de repente e não vá ao estádio agora, no momento que o clube mais precisa? Então acho que faltou esse time de sabedoria para a diretoria de manter a torcida do lado. E o Fábio era um ícone importante para isso. Então acho que esse foi um erro. O segundo erro é que aí a gente não dá para ter certeza a longo prazo se vai ser de fato um erro. Mas, vamos lá. Tecnicamente eu acho que pode ter sido um erro. Porque o Cruzeiro dificilmente vai conseguir contratar um goleiro à altura. Porque o Fábio, apesar da idade avançada, é tecnicamente um goleiraço. Ele está no ápice da forma dele? Claro que não, ele tem 41 anos de idade. Mas ainda assim é um goleiro top. Jogaria na maioria dos clubes da Série A, por exemplo. Com tranquilidade. Quem o Cruzeiro vai repor à altura? O Cruzeiro não quer subir para a Série A? Vai colocar algum garoto da base para jogar? Aparentemente o Cruzeiro nem confia muito nos goleiros da base. Porque estava querendo contratar o Jailson. Aí seria o Fábio titular, o Jailson reserva e os meninos da base, a gente nem sabe. Então, provavelmente o Cruzeiro não tem ninguém de confiança da base para assumir isso. Alguém que o Cruzeiro tentou preparar por anos foi o Rafael, que saiu, né, já quando o Cruzeiro foi rebaixado e foi para o maior rival. Que foi reserva lá também, inclusive, né? E aí, quem que o Cruzeiro vai trazer? Porque isso exige investimento. O Cruzeiro vai ter que pagar para trazer um bom goleiro. Eu acho difícil o Cruzeiro conseguir de graça um grande goleiro. Por exemplo, eu gosto, né, da ideia de trazer o Ivan da Ponte Preta para o Cruzeiro. Eu acho que daria certo. É um goleiro promissor. Mas o Cruzeiro vai ter que desembolsar dinheiro para isso, porque o Ivan está falado aí já há alguns anos no mercado, não seria uma transação barata. E o Cruzeiro vai ter dinheiro para isso. E esse dinheiro que o Cruzeiro investiria no Ivan, será que daria certo a longo prazo? Será que realmente o Ivan daria certo? Colocando o Ivan como exemplo, mas serve para qualquer goleiro, porque goleiro é uma posição de difícil adaptação. O próprio Fábio demorou em torno de uns 2 anos para se adaptar melhor ao Cruzeiro. Então, tecnicamente, isso pode ser um problema. Uma posição que precisa de muita segurança, passar tranquilidade para a equipe, principalmente nesse momento de subir para a Série B. O Cruzeiro vai conseguir colocar alguém à altura do Fábio? Eu acho que não. E aí é um problema, porque você vai perder um jogador que é ídolo, que vai deixar a torcida do seu lado e tecnicamente brilhante. Alguém que vai realmente transmitir segurança. Alguém que vai passar tranquilidade, que vai exercer liderança sobre os companheiros de campo. O Cruzeiro perdeu isso também. E vai ter que desembolsar dinheiro se quiser trazer um jogador que realmente vai substituir a altura. E o Cruzeiro tem alegado que não tem dinheiro. Então qual é a lógica disso? Você perde um ídolo,
Você perde um jogador ótimo tecnicamente e não consegue repor a altura com o time precisando subir para a Série B, da Série B para a Série A. Qual o sentido disso? Então eu acho que o Cruzeiro perde muito em identificação e acaba perdendo também tecnicamente. Agora, tem algum ponto positivo? Pode ser que tenha. Se o Cruzeiro consegue encontrar alguém que se enquadre financeiramente melhor no clube, dê conta do clube na subida da Série B para a Série A, alguém que é mais novo, que vai poder ter uma longa carreira no clube, o Cruzeiro ganhou, né, a longo prazo. Porque realmente o Fábio tem uma carreira curta daqui para frente, talvez 1, 2 anos, não sei quanto tempo ele pretendia jogar ainda, mas já é um jogador de 41 anos. Então, se o Cruzeiro conseguir um goleiro barato e jovem, que assuma essa bronca e consiga realmente permanecer por muitos anos no clube, acabou que ele conseguiu fazer uma boa troca, tecnicamente falando, porque a carreira do Fábio é curta. Mas a chance de conseguir fazer isso é pequena. E fora isso, eu acho que o Cruzeiro errou muito por uma questão de que o Fábio não merecia sair pela porta dos fundos. Simplesmente, isso já seria um grande erro. Né? Você não pode tratar um jogador como o Fábio no Cruzeiro, como era o Rogério Ceni no São Paulo, de qualquer jeito. Esses caras merecem uma honra maior ao sair. E eles merecem sim, um investimento de exceção maior do que outros jogadores. Então, nesse ponto, eu acho que o Cruzeiro errou e eu acho que o Cruzeiro vai ter muita dificuldade de conseguir repor à altura o Fábio. Talvez demore anos para o Cruzeiro conseguir achar alguém à altura. Vou dar um exemplo aqui. Quando o Cruzeiro perdeu, por exemplo, o Fred, lá em 2005, quando o Fred estava garoto ainda jogando pelo Cruzeiro, era a grande referência do time, centroavante, camisa 9, saiu no meio do Campeonato Brasileiro. É uma posição diferente, mas era o jogador referência naquele momento. O Cruzeiro passou várias partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, teve muita dificuldade. Na época contratou o Alexandre, que era um destaque na Série B, para vir jogar no lugar do Fred e tal. E o Cruzeiro teve muita dificuldade, porque perdeu uma grande referência. E o Fábio hoje é uma referência muito maior do que era o Fred naquela época. Quando você perde uma referência, o time sofre. E será que o Cruzeiro está num momento de correr risco de sofrer assim? Eu acho que não. Então eu acho que o Cruzeiro realmente pisou na bola com o Fábio. Mas financeiramente é compreensível o que a diretoria do Cruzeiro está fazendo. Financeiramente eu acho que eles não erraram. Mas eu acho que eles erraram a não avaliar que certas coisas no futebol vale a pena um pequeno sacrifício, uma exceção para você ganhar em outras áreas. E eu acho que por isso o Cruzeiro errou. E eu quero saber qual é a sua opinião. Fala comigo aí o seu pitaco sobre isso. Um grande abraço para você também por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.